começo explicando essa parte de números reais para explicar para vocês, para mostrar para vocês quais são as diferenças que nós temos, entender basicamente para que servem esses números, quais são as finalidades deles, quais são os tipos de grupos que nós temos, união, intersecção e assim por diante. Então, os primeiros números que a gente tem aqui são os números naturais, N, aqui com duas barrinhas aqui, só para você diferenciar que é um grupo dos números naturais. E os números naturais são dados aqui por números começando aqui em 0, sendo 0, 1, 2, 3 e assim por diante. É infinito. Okay? Então, são números positivos, não são fracionários. Todos os números naturais, começando a partir do 0, que são inteiros, até infinito, estão neste grupo. O segundo grupo que nós temos são os números inteiros. Os números inteiros, a gente vai chamar aqui como sendo esse Z, os inteiros, compreende aqui os números naturais, mas englobam também os números negativos. Então, começo lá, por exemplo, menos infinito, depois menos 2, menos 1, 0, 1, 2, e assim por diante, até infinito. Notem que, dentro dos números inteiros, eu tenho os números naturais também. Então, um número natural também é um número inteiro. Só que nem todos os números inteiros são naturais. Apenas os positivos são também considerados naturais. O grupo dos números racionais. Os números racionais aqui, eu vou chamar aqui como sendo Q. E os números racionais, eu vou definir como sendo aqui os números cujos A e B. Então, um número A dividido por B. Sendo que esse A e B pertencem ao meu grupo dos números inteiros. Só que para existir esses números racionais, existe uma condição que é necessária. Para existir um número racional, o B tem que ser diferente de 0. Por quê? E outro grupo que nós temos também é o grupo dos irracionais, dos números irracionais. Vou chamar por esse I, que possuem decimais infinitos não periódico. Pi é um número que é infinito e ele não é periódico. Então, outro número que a gente poderia falar também é o neperiano, que é 2,71, e aí ele também é um periódico, um não periódico infinito. Outro também que a gente pode falar é o raiz de 2. Se você pegar e colocar a raiz de 2, aproximadamente 1,41, mas também é um não periódico infinito. Então, se eu fosse fazer um desenho aqui, tem aqui o grupo que eu posso falar que são os números irracionais. Dentro desses grupos irracionais, eu posso falar que eu tenho o grupo dos racionais. Dentro dos racionais, eu tenho o meu grupo dos inteiros. Então, os inteiros aqui dado por Z. E dentro dos inteiros, eu tenho os meus números naturais. E aí você pode falar, tá, professor, mas a aula fala sobre números reais. Ok. Se a gente pegar a definição de tudo isso daqui, nós temos que os números reais, que a gente vai chamar aqui de R, e esse R da seguinte maneira, vou chamar o R assim, falar que os números reais dados por esse R, é a mesma coisa que a união dos números racionais ou os números irracionais. Quando eu falo que a união desses dois grupos, eu estou levando em consideração que os naturais, os inteiros, também fazem parte. Okay? Pelo fato aqui que o A e o B pertencem aos racionais, sendo que um racional também pode ser, sendo que o A e B podem ser inteiros, sendo que os inteiros podem ser naturais também. Então, quando eu faço a definição do que é um número real, é como se eu pegasse e falasse que todo esse grupo aqui, que a gente está analisando, faz parte dos grupos dos reais. Então, a união entre os meus números racionais e irracionais me mostra aí que são números reais. Então, nas regras de subtração e adição, eu posso ter alguns macetes. Eu posso falar que quando eu tenho sinais
iguais, eu falo que repete-se o sinal e soma-se os números. Esse daqui vai ajudar bastante na regra de adição e subtração, tá? Só vale para isso, para adição e subtração. Então, eu consigo repetir toda vez que você tiver soma ou subtração. Se os sinais são iguais, você vai repetir o sinal e você vai somar os números. Agora, se os sinais são diferentes, você vai pegar o sinal do maior número e você vai subtrair os números. Ok? É o jeito mais fácil, mais simples para vocês entenderem aqui essa parte aqui para adição e subtração. Você tem alguma dúvida? Eu tenho dificuldade, principalmente alguns números. Segue essa regra. Se você vê que os sinais são iguais, ou seja, os dois são positivos, você copia lá, que vai ser positivo. Você vai repetir o sinal e você vai somar os dois números. Agora, você vai olhar os números se tiverem sinais diferentes, um for positivo e outro negativo, você vai olhar quem que tem o maior sinal. Olha, o maior sinal é o maior número é esse. Então, você vai pegar o sinal do maior número e você vai subtrair esses dois valores. Então, um exemplo aqui para a gente visualizar um pouco mais. Então, no exemplo, eu tenho aqui duas operações bem triviais. Então, a primeira operação aqui, eu falo que menos 5 menos 2. Vou fazer essa análise. Então, eu tenho aqui duas regras, sinais iguais e sinais diferentes. Então, se os sinais são iguais, eu vou repetir o sinal. Então, eu vou copiar o menos aqui. E vou somar os dois números, 5 mais 2. Então, 5 mais 2 igual a 7. Então, menos 5 menos 2 igual a menos 7. Agora, se eu tiver outra situação, como essa daqui, menos 5 mais 2, eu tenho aqui dois números com sinais diferentes. Eu tenho um que é negativo e outro que é positivo. Então, eu vou ver qual que é maior. Quem que é o maior entre os dois? É o 5. Não estou vendo o sinal, só estou vendo quem que é maior entre os dois, 5 ou 2. Então, o maior número é o 5, então eu vou copiar o sinal do 5. E eu vou fazer a subtração entre os dois. 5 menos 2, 3. Então, igual a menos 3. Então, eu tenho aqui as regras de multiplicação e divisão. E para as regras de multiplicação e divisão, a gente sugere aqui a utilização de um quadro. Então, eu vou separar aqui para fazer um quadro aqui para o que é divisão e multiplicação. Então, se eu tiver aqui dois números que estão se multiplicando, para usar a multiplicação, eu vou colocar bolinha, tá, pessoal? Não vou usar x não, porque x logo a gente vai utilizar aí para expressões algébricas, vai ficar um pouco complicado. Então, se eu tiver um número positivo multiplicado por um outro número positivo, o resultado vai ser positivo. Então, mais com mais na multiplicação vai dar mais. Agora, se eu tiver um número que é positivo e outro negativo multiplicado, eu vou ter um sinal negativo. Então, mais com menos ou menos com mais dá menos. E, por fim, se eu tiver um número negativo multiplicado por outro número negativo, eu vou ter um resultado positivo. Então, menos com menos vai ser mais. Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes sempre vão ser negativos. Mesma coisa para divisão. Se eu tiver aqui, então vou só separar aqui por quadradinhos. Se eu tiver um número que está sendo dividido, um número positivo dividido por outro número positivo, o resultado também vai ser positivo. Agora, se os sinais forem diferentes, ou seja, um for positivo e o outro negativo, o sinal vai ser negativo. E sinais negativos, os dois forem negativos, o sinal vai ser positivo. Então, eu vou propor aqui para vocês exercício. Então, resolver as seguintes expressões.
Letra A tem aqui menos 3, menos 2. Então, seguindo aquela nossa ideia, nós temos aí dois sinais que são iguais. Então, eu vou copiar os sinais. Na letra A, eu tenho dois sinais que são iguais. Então, eu tenho aqui que copiar os sinais. Então, menos dos dois. E soma os dois valores. Então, 3 mais 2, 5. Então, menos 3 menos 2 igual a 5. Mesma coisa para a letra B. Eu tenho dois sinais iguais. O 3 é positivo, o 2 é positivo. Então, não precisa copiar sinal quando é o mais. Né? Então, 3 mais 2 igual a 5. Agora, eu tenho aqui multiplicação de três valores. Primeiro valor, menos 2 vezes menos 3. E o resultado, vezes menos 2. Como eu falei para vocês, a gente sempre começa a resolver da esquerda para a direita. Então, eu tenho uma multiplicação. Menos com menos vai dar mais. Então, 2 vezes 3 vai ficar mais 6. Multiplicado por menos 2. Então, sinais diferentes, mais com menos vai ser menos. 6 vezes 2, 12. Então, menos 12. Eu sempre sugiro para vocês irem fazendo com calma, vai escrevendo, não tente fazer direto. Quando você já tiver pleno conhecimento, já tiver, já está fazendo de cabeça as contas, você pode fazer direto. Mas sugiro ir mostrando passo a passo, vai com calma, para você não errar na hora de você resolver. Tá? Então, aqui na letra D, menos 2 vezes menos 10. Então, vou começar pela esquerda aqui, por essa primeira multiplicação. Então, menos com menos eu sei que vai dar mais. 2 vezes 10, 20. Copio o resto. Menos 10, desculpa, menos 1, vezes menos 5, vezes menos 3. Agora, continuando. 20 vezes menos 1, mais com menos, vai ser menos. 20 vezes 1, menos 20. E copia aqui. Menos 5 vezes menos 3. Vou fazendo aqui da esquerda para a direita novamente. Então, vai ficar menos 20 vezes menos 5. Então, menos com menos vai ser mais. 20 vezes 5, 100. Vezes menos 3. Tenho aqui dois valores com sinais diferentes. Então, eu sei que sinais diferentes eu copio, vai ficar mais com menos, vai dar menos. Então, menos 300. Então, letra D, menos 300. Na letra E, eu tenho aqui menos 15 menos 3 dividido por menos 6, mais 24 mais 6 dividido por menos 5 menos 1. Então, seguindo aqui da esquerda para a direita, eu vou primeiro fazer o que está dentro do parênteses. Então, sinais iguais, eu copio o sinal e somo os valores. 15 mais 3, 18. Então, menos 18 dividido por menos 6, mais 24 mais 6, sinais iguais, então copio o sinal positivo, 24 mais 6, 30, dividido por menos 5 menos 1, sinais iguais, então copio o sinal e somo os dois, menos 5 menos 1, menos 6. Então, continuando aqui, fazendo a primeira divisão, menos com menos vai dar mais, 18 dividido por 6 dá 3, mais 30 dividido por menos 6, então mais com menos vai ser menos, então menos. 30 dividido por 6 dá 5. Igual. Eu tenho dois valores com sinais diferentes, então eu vou olhar quem que é o maior. O maior entre 3 e 5 é o 5, então vou copiar o sinal que está com 5. E vou fazer aqui a subtração dos dois. 5 menos 3
2. Então, igual a menos 2. Letra F. Eu tenho lá uma operação dentro do primeiro colchete, dado aqui por menos 8 mais 20, dividido por menos 4 menos 2. Dividido tudo isso por menos 5, que é dividido por menos 7 mais 2. Então, eu vou começando resolvendo primeiro os parênteses. Então, sempre da esquerda para a direita. Então, vou escrever o colchete aqui. E vou lá, o primeiro parênteses. Eu tenho lá menos 8 mais 20. Eu tenho um sinal negativo e um sinal positivo. Vou ver quem que é maior entre os dois. Então, o maior é o 20. Então, o sinal que eu vou colocar é o positivo. E vou subtrair os dois. Então, menos 8 mais 20 igual a 12. Dividido por menos 4, menos 2, eles têm sinais iguais. Então, eu vou copiar o sinal e vou somar os dois. 4 mais 2, 6. Então, fecho o primeiro colchete. Dividido por, abro o segundo colchete. Menos 5, eles têm sinais iguais. Então, copio o sinal e somo os valores. 5 mais 5 igual a 10. Dividido por... Eu tenho aqui o menos 7 mais 2, são sinais diferentes. Eu vou copiar o sinal do número maior. Então, o número maior entre 7 e 2 é o 7, então vou copiar o menos. E vou subtrair os dois. 7 menos 2 dá 5. Ok? Agora, eu vou resolver, continuando sempre aqui, ó, da esquerda para a direita. Eu vou resolver esta divisão aqui dentro deste colchete. Aqui. Então, vamos lá. É uma divisão. Então, divisão, eu tenho um positivo com negativo, então mais com menos vai dar menos. 12 dividido por 6, 2. Como é negativo, menos 2. Dividido por menos 10 dividido por menos 5. Menos com menos na divisão vai dar mais. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. Por fim, aqui essa última divisão. Menos dividido por mais vai ser menos. 2 dividido por 2 é igual a... Então, igual a menos. Letra G. Tenho ali uma fração subtraída por outra fração. 1 sobre 2 dividido por menos 1 sobre 6. Uma dica para vocês resolverem esse tipo de expressão, ou qualquer outra fração, é bem tranquilo. Então, eu preciso achar o MMC entre os dois. Uma dica que eu dou, em vez de você quiser achar o MMC entre os dois, pega e multiplica. 6 vezes 2. Quem está aqui nos dois. Então, 6 vezes 2 dá 12. 12 dividido, então você vai pegar isso daqui que você achou, da multiplicação, porque só antes disso, eu vou escrever aqui, ó. O que é 1 barra 2? É 1 sobre 2 menos 1 sobre 6. Então, quando eles estão subtraindo ou somando, eu preciso achar o MMC dos dois. Então, eu vou falar que o MMC dos dois é a multiplicação de 6 por 2, de 12. Então, vou fazer 12 dividido por 2 vezes 1. Então, 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1 dá 6. Menos 12 dividido por 6 dá 2, vezes 1 dá 2. Aí, 6 menos 2 vai dar 4 sobre 12. Você pode simplificar, você pode dividir aqui todo mundo por 4. Esse daqui é 1 sobre 3. Então, toda vez que você tiver frações, quando você for subtrair ou somar frações, e os denominadores forem diferentes, você precisa achar o MMC entre os dois.
Ao invés de você achar o MMC, que dá trabalho, achar quem que é o MMC entre 2 e 6, eu dou uma dica para você pegar e multiplicar os dois aqui de baixo. Então, se você pegar aqui 6 vezes 2, vai ser igual a 12. E aí você vai fazer a operação aqui. Você vai pegar o 12 que você achou aqui, você vai dividir pelo denominador de cada um. E o resultado que der, você vai multiplicar pelo numerador. Então, 12 dividido por 2 é igual a 6. Vezes 1, 6. 12 dividido por 6, então, a mesma coisa que você fez para o primeiro, você vai fazer para o segundo, na subtração e na soma. Então, 12 dividido por 6 igual a 2. 2 vezes 1 é igual a 2. O sinal você copia entre os dois. Então, se tiver aqui mais ou menos, você sempre vai copiar o sinal. Então, 6 menos 2. Então, é só fazer aqui, 6 menos 2 dá 4. E aqui o 12 embaixo. Então, 4 sobre 12. Dá para você simplificar. Você pode fazer simplificações. Começa dividindo por 2, por 3, por 4. Eu sei aqui que os dois são divisíveis por 4. Então, 4 dividido por 4 dá 1. 12 dividido por 4 dá 3. Então, você consegue simplificar. Ou você pode fazer também, ao invés de começar já com a simplificação do 4, você pode começar da seguinte maneira. Você pode escrever aqui, por 1 não tem como, né? Não vai simplificar, então você começa por 2. Então, vou simplificar aqui por 2. Então, vai ser 2 sobre 6. Dá para simplificar de novo por 2. Em cima e embaixo. Então, 1 sobre 6. Aí não dá mais para simplificar, ele para por aqui. Na letra H, eu tenho lá 2 sobre 5, mais 3 sobre 4. Então, como eu falei para vocês, como é uma soma, o jeito mais fácil de fazer, vou multiplicar aqui os dois de baixo, então 5 vezes 4 dá 20, e eu vou seguir a mesma ideia. Vou pegar esse 20 que tem aqui, pego o 20, vou dividir por cada um deles aqui, então eu vou dividir, e o resultado que der, vou multiplicar. Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 2 igual a 8. Mais 20 dividido por 4 igual a 5. 5 vezes 3 igual a 15. Basta eu somar agora. 15 mais 8, 23 sobre 20. Então, na letra I, eu tenho lá 3 dividido por 5. Então, 3 sobre 5. Então, para ficar mais fácil, eu vou escrever da seguinte maneira. Letra I. 3 dividido por 5. Tudo isso dividido por menos 1 sobre 2. Quando você tiver divisão de frações, existe um macete que é bem legal para vocês fazerem. Você vai copiar o de cima e vai multiplicar pelo inverso do de baixo. Então, copio, toda vez que você tiver uma fração dividindo por outra fração, ou uma fração dividindo por algum número aqui, você vai copiar o de cima e você vai multiplicar pelo inverso do de baixo. Então, você vai pegar aqui 2 sobre menos 1. Para multiplicação, é mais fácil. Basta você multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Mesma coisa se fosse divisão, ok? A divisão a gente sempre faz pelo inverso. Então, 3 vezes 2 dá 6. 5 vezes menos 1, então 5 menos com mais dá menos, então 6 sobre menos 5. Isso daqui você pode escrever também dessa maneira, menos 6 sobre 5, tanto faz. E como a divisão aqui, mais com menos, vai dar menos, você pode indicar o menos aqui fora, tanto faz. Okay? Então, quando você tiver aqui divisão,
copia o de cima, multiplica pelo inverso do de baixo. Então, na hora de multiplicar aqui, 3 vezes 2, vezes 5 vezes menos 1. Então, 6 sobre menos 5. Então, na letra J aqui nós temos menos 2 dividido por 5, mais 1 sobre 4, tá? Menos 1 sobre 2, mais 2. Então, eu tenho aqui fração, fração, fração e o número inteiro. Para facilitar, como não tem nada aqui no número inteiro, eu vou escrever esse 2 como sendo 2 dividido por 1. 2 dividido por 1, a gente sabe que é 2, não vai alterar em nada. Então, seguindo o mesmo raciocínio que a gente vem fazendo aí, eu vou pegar e vou multiplicar todo mundo aqui embaixo. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 1, 40. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes menos 2, então mais com menos dá menos. Então, 8 vezes 2, 16. Mais 40 dividido por 4 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Menos 40 dividido por 2 dá 20. 20 vezes 1 dá 20. E, por fim, 40 dividido por 1 dá 40. Um mais ali. 40 vezes 2, 80. Então, vamos lá. Então, eu coloco 40 aqui. E eu vejo aqui, vou começar da esquerda para a direita. Menos 16 mais 10. Então, sinais diferentes. Então, eu vou copiar o sinal do maior. 16 menos 10 dá 6. Menos 6. Menos 20 mais 80. Isso aqui é igual. De novo, da esquerda para a direita. Sinais iguais, menos com menos. Então, estou subtraindo. Então, se está subtraindo, eu vou copiar o sinal e vou somar os dois. 20 mais 6, 26, mais 80. Por fim, nós temos o quê? Uma soma com dois valores diferentes, sinais diferentes. Quem que é o maior entre 80 e 26? É o 80. Então, vai ser positivo. E aí, basta você fazer 80 menos 26. Então, 80 menos 26, 80 menos 6, 74, 74 menos 20, 54. 54 sobre 40. Vamos simplificar ao máximo que der. Então, se eu dividir por 2, em cima, embaixo, 54 dividido por 2, 27. 27 em cima, 40 dividido por 2, dá 20. Se eu tentar de novo aqui, 27 dividido por 2 não dá. 27 dividido por 3 dá. Só que 20 dividido por 3 já não dá. Aí, se você for tentando, aí você vai ver que você já simplificou o máximo possível. Então, 27 sobre 20 é a maior simplificação que dá para fazer. Ok? Letra K. Então, na letra K, que eu tenho aqui 4 sobre 3, dividido por 2 sobre 5. Então, vamos lá. 4
sobre 3 dividido por 2 sobre 5, vezes 4 sobre 2 dividido por 3 sobre 6. Então, eu vou começar da esquerda para a direita. Se eu começar aqui da esquerda para a direita, eu vou, então, resolver o primeiro passo aqui, o primeiro parênteses. Então, resolvendo o primeiro parênteses, eu falei para vocês que a gente pode primeiro fazer o seguinte: copio o que está em cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, dentro do primeiro parênteses, depois, mesma coisa, copio o que está em cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, fica tranquilo, né? Primeiro parênteses, eu vou multiplicar o de cima com o de cima. Então, vai ser aqui, ó, multiplico esse por esse, da multiplicação. Então, vai ficar 20 sobre 6, vezes de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 24, 4 vezes 6, 24. 2 vezes 3, 6. E aí basta multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, isso daqui vai ficar igual a 6 vezes 6, 36. 24 vezes 20 vai dar 480. Vamos tentar simplificar. Por 2 dá, né? 480 dividido por 2 dá 240. Em 36 dividido por 2, 18. Dá por 2 de novo. 240 dividido por 2 dá 120. 18 dividido por 2 dá 9. 120 por 2 dá. 9 por 2 já não dá. Vamos tentar por 3? Então, por 3, 120 dividido por 3, 40. 9 dividido por 3, 3. Então, 40 sobre 3. Não dá para 3, não dá para simplificar. O 40 não dá para simplificar por 3. O 3 só dá por 3 e por 1. Então, a gente termina aqui. Ok? O último exercício, letra L. Então, letra L. 1 sobre 3. Mais 5 sobre 3. Menos 4 sobre 3. Mais 1 sobre 2. Tudo isso aqui dividido por 2. Novamente, começando da esquerda, indo para a direita. Como é uma soma, então vamos lá, copiar o primeiro parênteses. Então, a soma aqui, eu vou achar aqui a multiplicação dos dois. 3 vezes 3 dá 9. Vou pegar esse 9, vou dividir aqui por 3, e o resultado vou multiplicar por 1. Então, 9 dividido por 3 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Mais, vou pegar esse 9, vou dividir por 3 aqui, e vou multiplicar por 5. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 5 dá 15. Menos. Então, MMC aqui, 3 e 2, 6. Multiplico 3 com 2. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. Mais 6 dividido por 2. Então, vou pegar o 6, vou dividir por 2. 3. 3 vezes 1 é 3. Tudo ainda dividido por 2. Então, vamos arrumar lá. 3 mais 15 dá 18.
sobre 9, menos 8 mais 3 dá 11, sobre 6 dividido tudo por 2. Então, vou resolver o que está dentro do parênteses. Então, resolvendo aqui dentro do parênteses, 9, 6, 54. 54 dividido por 9 dá 6. 6 vezes 18, então 8 vezes 6 dá 48. Passo 4 para lá, 6 vezes 1 dá 6, mais 4, 10. 108. Menos 54 dividido por 6 dá 9. 9 vezes 11, 99. Dividido por 2. Então, igual. 108 menos 99 vai ser igual a 9. Sobre 54 dividido por 2. Eu posso escrever isso daqui também da seguinte maneira. 9,54 dividido por 2. Como eu falei para vocês, copio de cima, multiplico pelo inverso de baixo. Então, o inverso de 2 vai ser o quê? 1 sobre 2. Por quê, professor? Porque o 2, como você não tem nada embaixo dele, você pode falar muito bem que isso daqui é 1. Então, 9 por 54 vezes 1 sobre 2. Então, isso daqui, se a gente fizer, vai ser 9 sobre 108. Eu consigo simplificar? Vamos ver. 9 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. 108 dá para dividir por 3? Dá para dividir por 3. Então, vai ser... Então, se eu simplificar aqui por 3 por 3. Então, vamos lá. 9 dividido por 3 dá 3 sobre 36. Dá para dividir por 3 de novo. Isso aqui vai ser 1 sobre 12. Bom, a próxima parte aqui dessas operações básicas é a parte de potenciação. Seja aí um valor A qualquer, e esse valor A qualquer, ele é pertencente aos reais. Então, A pertence aos reais. Então, pertence aos reais. Ok? Então, pode ser qualquer valor aí pertencente aos reais. Se eu fizer aqui uma análise de potenciação, então seja um A pertencente aos reais, e eu chamar aqui um N pertencente aos reais, eu posso escrever a potenciação como sendo um A elevado a N. Aonde que, aonde esse expoente aqui, ele vai indicar aqui o número de vezes que a base é multiplicada. Então, vamos imaginar aqui, se eu tenho aqui um A elevado a N, quer dizer que eu fiz aqui A vezes A, vezes A, vezes A, N vezes. Então, por exemplo, se você tiver aqui A elevado ao quadrado, quer dizer que você fez A vezes A. A única regra aqui que tem um valor diferente é alguma coisa elevado a zero. Então, se você tiver A elevado a zero, ou qualquer valor elevado a zero, isso daqui vai ser igual a 1. Então, qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Dentro da potenciação, eu tenho algumas operações com potências. Então, a primeira operação com potência que nós vamos ter aqui, que a gente vai ver,
Então, na multiplicação de potência de mesma base, eu vou falar aqui que a base, então, eu vou falar aqui 1A elevado a B vezes 1A elevado a C. O A, o B e o C também são pertencentes aos reais, ok? Pode ser qualquer valor. Então, quando a base é igual, então, o que é base? Base é essa cara que está aqui embaixo. E o expoente é o que está aqui em cima. Quando eu faço a multiplicação de potências de mesma base, eu vou copiar a base e vou somar os expoentes. Por exemplo, se você tiver aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, é a mesma coisa que você copia a base e soma os expoentes. 2 mais 3. Então, isso daqui é igual a 2 vezes 5. Por quê? O que é 2 elevado a 2? 2 elevado a 2 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 4. O que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, se você fizer 4 vezes 8, isso aqui é igual a 32. Se você fizer aqui, o que é 2 elevado a 5? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, a mesma coisa. Notem que, olha como é muito mais bonito e mais simples você escrever 2 elevado à quinta do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É muito mais fácil você fazer 2 elevado à quinta. Então, a potenciação, ela serve para você escrever várias multiplicações sucessivas de uma maneira bem mais compacta, uma forma mais compacta para você escrever. Então, segunda regrinha aqui, quando eu tiver a divisão de potência de mesma base. Ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, 1A elevado a B, dividido por 1A elevado a C. Então, quando eu tiver a divisão de potência de mesma base, é a mesma coisa que fazer aqui. Copio a base e subtraio os expoentes. Então, B menos C. Ok? Então, para essa situação de divisão, copio a base e subtraio os expoentes. Por exemplo, se você tiver aqui 4 elevado a 3, dividido por 4 elevado a 2. Então, vai ser, copia a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2. Então, 3 menos 2 dá 1. 4 elevado a 1. O que é 4 elevado a 1? É só o 4. Então, igual a 4. Agora, se a gente fosse fazer aqui, o que é 4 elevado a 3? 4 vezes 4 vezes 4, dividido por 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 4 vezes 4, 16. Então, vamos simplificar. Dá por 2. Então, vai ficar aqui 32 por 8. Isso aqui a gente já sabe direto, 32 dividido por 8 é igual a 4. Pode falar também que está multiplicando. Pode cancelar aqui, ó, se estiver multiplicando. Então, sobra igual a 4. Então, tem N caminhos aí para vocês chegarem aqui nessa situação. A terceira regra é, para expoente negativo, eu vou levar em consideração aqui, eu tenho um A elevado
a menos n. Então, esse a elevado a menos n significa a mesma coisa que eu escrever a inversa dele. Então, 1 sobre a elevado a n. Ou então, imaginem que se vocês tiverem isso daqui, ó, a dividido por b elevado a menos n. Isso aqui é a mesma coisa, eu inverto, então vai ser inversa. B dividido por a elevado a n. Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente entender. Se eu pegar aqui um valor qualquer para a, então vamos lá, imaginar que eu tenho aqui 2 elevado a menos 3. Então, 2 elevado a menos 3, então, seguindo essa mesma ideia, vai ser 1 dividido por 2 elevado a 3. Então, 1 sobre 2 elevado a 3 é 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, 1 sobre 8. Outra operação que a gente tem além da potenciação é a radiciação. A radiciação está relacionada com a raiz. Então, imaginem que se nós tivermos aqui um valor que é dado aqui pela raiz enésima de A, raiz n de A é igual a 1b. O que é o n? N eu chamo de índice. A raiz eu chamo como sendo o radical. O A eu falo que é o radicando e B é a raiz. Então, A é o radicando, B eu falo que é a raiz. Então, eu posso ter aqui como exemplo raiz quadrada de 4. Quando você não tem nada aqui, quer dizer que aqui é 2. Então, você não precisa escrever. Então, raiz quadrada de 4, você pode lembrar que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, cancela, é igual a 2. Posso ter a raiz, posso ter um outro exemplo aqui. Imaginem se eu tiver aqui a raiz cúbica de 8. O que é raiz cúbica de 8? 8 é 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. A raiz cúbica com cubo aqui, posso cancelar. Igual a 2. Então, a partir disso, eu tenho algumas operações com radicais. Primeira operação que a gente tem, que a gente viu aí, eu posso falar a seguinte situação. Se eu tiver uma raiz n de um número elevado a n, vai ser o quê? O próprio número. Outra operação que eu tiver é a seguinte. Raiz n de uma fração. A sobre b. Quando eu tiver isso, vai ser a raiz do de cima. Então, raiz n de a dividido pela raiz n do de baixo. Então, raiz do de cima e raiz do de baixo. Você vai colocar a raiz nos dois. Ok? Outra operação que nós temos com raiz, se eu tiver multiplicação. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, raiz n de a vezes b. Isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz n de a vezes raiz n de b. Cuidado! Só multiplicação e aqui divisão. Se estiver somando, não pode. Okay? E aí, o 4, se você tiver da seguinte maneira. A elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz n de a elevado a n. Então, aquele exemplo que eu mostrei para vocês, ali atrás, se vocês pegarem aqui
raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que o quê? 4 elevado a 1 sobre 2. Okay? Não tem nada aqui, é 1. Não tem nada aqui na raiz, eu sei que é 2. Então, 4 elevado a 1 sobre 2. Essa primeira parte que vocês já conseguem fazer alguns exercícios da lista, os primeiros, tá? Não são todos, mas os primeiros ali vocês já conseguem resolver.